glória. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Quem vos saúde é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Amém? Se eu pudesse, eu queria ir ao mar e saber as profundezas que ele tem. Eu queria ir ao espaço para saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu ia passear lá em Naim, passar uns dias em Jerusalém. Pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine como deve ser lindo seu olhar. Estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Como deve ser muito lindo seu olhar. Sinto vontade de voar, 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 voar. Oh, glória! É, meus queridos irmãos, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu vim aqui como atalaia, como arauto do Senhor, para anunciar, para proclamar, para anunciar a vocês que Jesus está voltando, está prestes a acontecer. Algo que a igreja está aguardando com ansiedade, ou seja, ansiosos, né? Com ansiedade não, nós estamos ansiosos, aguardando este dia, o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja, a sua noiva, e o nosso corpo será revestido da nossa habitação, que é do céu, corpo glorioso. Não teremos mais esse corpo abatido. O lugar para onde Jesus irá nos levar é um lugar onde não há pranto, onde não há noite, onde não existe a morte. A morte não existirá. Está chegando o dia, se prepare, hein? E eu vou dizer para você, coisas terríveis estão para acontecer aqui nessa terra. Não queira ficar aqui, queira ser livre da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Jesus é a justiça que livra da ira de Deus. Aquele que estiver firme com Jesus, que guardar a palavra da paciência, o Senhor Deus irá livrar da grande tribulação que há de vir sobre esta terra. Amém? Nesse momento eu estou aqui para falar de uma visão que eu tive, né? Há uns 2, 3 dias atrás, uma madrugada, eram quase 3 horas da manhã. Não, deixa eu ver, era quase 3 horas ou quase 5 horas. Não me recordo, porque eu tive 2 visões. Eu sei que foi de madrugada. E a visão que eu tive foi a seguinte: eu estava dentro da igreja, era como se fosse a igreja, né? E ali eu estava para pregar a palavra de Deus. E de repente, irmãos, eu olhei para a porta da igreja e eu avistei quando entrou 2 pessoas fardadas com uma farda que eu nunca vi aqui na terra. Eles estavam com uma farda tipo um amarelo muito bonito e era tipo uma espécie de um colete. Tinha algo escrito, mas eu não me lembro, não me recordo as palavras que estavam escritas naquele colete, né, naquela farda. Era um amarelo muito bonito, que eu não sei nem explicar, né? Eu nunca vi uma farda como aquela. E eu vi quando entrou 2, e um daqueles que estavam vestidos com aquela farda,
dava para conhecer. Era um presbítero da Assembleia de Deus, muito fiel ao Senhor, muito dedicado à obra de Deus. E é um senhor bem da cabeça, né, do cabelo branco, já bem grisalho, branco mesmo. Aquele um que estava com aquela farda, né, e o outro. E eles chegavam e entravam dentro da igreja e eles tinham vindo para me ver pregar a palavra de Deus. E aí de repente eu vi quando chegou outro daquele com a mesma farda amarela. E ele ficou como se fosse o porteiro da igreja, como se ele estivesse guardando a porta da igreja, né? E aí de repente eu vi quando alguém chegou até mim e disse assim: Alessandra, aquele irmão que está lá na porta da igreja, ele quer falar com você. Ele quer dar uma palavra com você, ele quer mostrar algo para você, ele quer falar com você. Aí eu peguei e falei assim: eu não conheço aquele irmão, nunca vi ele. Ele disse: eu também não. E ele estava lá como se fosse o porteiro da igreja, com aquela farda igualzinho a dos outros dois. Eu falei: eu não conheço aquele irmão. Eu fiquei um pouco assim, meio até receiosa de ir lá, porque eu não conhecia aquele irmão. Eu nunca tinha visto ele, mas sabia que era um irmão que estava ali. E é como se ele guardasse a porta da igreja. Ele dizia assim: ele quer falar com você. Ele quer passar algo para você. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, o que será que esse irmão, ele quer passar para mim, né? E aí eu fui caminhando como se na direção daquele irmão, né? Eu tinha que rodear pelo lado da igreja. E aí, irmãos, quando eu fui, né, ao encontro daquele irmão, eu já me vi como se eu estivesse do lado de fora da igreja. Eu vi perto de montanhas, montanhas bem altas, né? E naquele momento que eu olhei para as montanhas e eu chamei uns irmãos para ir comigo, né? Como eu estava um pouco assim, eu não conhecia o irmão. Eu falei: irmão, será que alguém pode me acompanhar para me falar com aquele irmão? Que ele quer falar algo para mim, né? E chamei dois, eu via como se eu estivesse chamando dois irmãos, né? Para poder ir comigo. E aí quando eu chegava, eu via aquelas montanhas, montanhas bem altas mesmo, montanhas bem altas. E quando eu olhei para as montanhas, eu comecei a vir como se viesse avalanche de água. Como se aquelas águas fossem descer e inundar ali onde ia tomar conta daquele lugar, né? Aquelas águas, elas iam cair, descer tudo para baixo. Era como se estivesse vindo aquelas avalanches de água, né? Aquelas ondas, aquelas avalanches de água, como se fosse descer das montanhas e tomar conta de tudo. Quando eu olhei, eu falei: meu Deus. Eu falei: está vindo ali, aquelas águas estão vindo e vai inundar tudo. Meu Deus, vamos correr para um lugar seguro. E aí, de repente, eu até me preocupava com algumas pessoas e dizia: onde está tal pessoa? Meu Deus, eu tenho que avisar aquela pessoa. Se estiver ali, tem que sair dali, porque aquelas águas vão tomar conta e a pessoa pode morrer. E aí eu ficava preocupada que eu tinha que avisar certas pessoas. E ali nós começamos, eu falei: vamos correr. E alguém dizia: não, aqui não, essa água não vai chegar. Essa água não vai chegar aqui. E eu falava: vai sim, vamos correr, nós precisamos estar num lugar seguro. E aí eu conduzi aquele povo dizendo: vamos até aquela casa, nossa casa, vamos entrar para dentro de casa. E aí aquelas pessoas me deram o ouvido e eu consegui entrar dentro da casa. Só que a casa era a igreja, a mesma igreja onde eu estava quando eu saí, que o irmão me chamou para me mostrar, para me falar algo, passar algo para mim. E aí nós entramos dentro da igreja. E quando eu entrei dentro da igreja, nós já estávamos seguros. E aquela água foi tomando conta de tudo, meus irmãos. Aquela água veio tomando conta de tudo, das ruas. Era carro que estava mergulhando naquelas águas. Mas dentro da igreja nós estávamos seguros. Aquela multidão que me deu ouvido, que foi junto comigo, né? Todos nós estávamos seguros. E era como se eu fosse pregar ali a mensagem do Senhor. E eu fosse pregar contra o pecado, né? E aquelas duas pessoas eu pude contemplar. Aquelas duas pessoas fardadas de amarelo estavam lá para me ouvir pregar a mensagem do Senhor. E aí eu comecei a pregar. E eu falava
Olha, você que está nas drogas, você que está no vício, se Jesus voltar agora, o que vai ser de você? Se você estiver no pecado, e se Jesus voltar agora, e se você morrer assim, não haverá salvação para você, para a tua alma. Eu dizia dessa maneira, pregando sobre o pecado, sobre os vícios, sobre as drogas. Eu dizia, se você estiver nesse pecado e Jesus voltar agora, o que vai ser da tua alma? O que vai ser de você? Eu começava a avisar, né? E eu via quando aquelas pessoas que estavam de farda amarela, eles estavam ali para ouvir eu pregar. E é como se eles estivessem, tipo assim, como que eu digo, irmãos? Eles queriam ver eu pregar, né? Aquela mensagem contra o pecado. Eles estavam ali para ouvir a palavra da verdade, né? Era algo muito assim maravilhoso, né? Mas eu fiquei atenta àquelas águas que vinham, né? Aquele homem me chamou para passar algo, né? E até no momento que ele me chamou para passar algo, eu imaginava assim, meu Deus, será que ele vai falar da filha do irmão que está andando de roupa colada? Será que ele vai falar sobre isso? Que o Senhor não está se agradando, né, daquele irmão deixar a filha dele andar de roupa colada, entrar dentro da igreja daquela maneira e estando ali na frente do altar da igreja sem respeitar a casa do Senhor. Eu falava, será que é isso que vai me passar? Eu ficava preocupada se era aquilo, né? Mas aí eu via quando aquelas águas estavam vindo e, meus irmãos, era terrível. Eu olhava para as montanhas, era muita água, mas muita água que vinha, meus irmãos. E eu só falava, vamos correr para um lugar seguro. E muita gente, não, aqui não vai acontecer nada, aquela água não vai atingir aqui não. Eu falava, vamos, nós precisamos estar num lugar seguro. E o lugar seguro foi a igreja, né? Então eu não sei, irmãos, talvez seja um alerta de Deus. Alguma coisa vem aí, vamos estar preparados. Jesus está voltando. Você que está firme com Jesus, permaneça firme. Você que está na fé, permaneça na fé. E você que abandonou a fé, você que não está na presença de Deus, volte enquanto é tempo. Quem sabe o Senhor está te dando mais uma oportunidade, mais uma chance para você ser salvo, para você morar no céu. Se você está em algum pecado, abandone hoje. Seja de Jesus. Entregue-se a Jesus Cristo. Porque Ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem, Ele está voltando. Ainda que muitos não acreditam no arrebatamento da igreja. Amém? Irmãos, que Deus abençoe. Eu vou encerrar essa live, porque essa live aqui é só para mim testificar dessa visão. Tá bom? Vou abrir uma outra live que eu estarei deixando aqui uma palavra de Deus para vocês. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas estejam despertadas, estejam preparadas. Jesus está voltando. Algo vem aí, ó. Eu não sei, né? Muita gente está aí preparada, pensando no carnavalzinho. Carnaval, a festa do inimigo, né? A festa do diabo, uma festa diabólica. E muita gente preparado para dar louvor a Satanás. Mas nós fomos criados para a glória de Deus, para dar louvor ao Senhor e não a Satanás. Ele quer que a tua boca louve a Ele, que você louve a Ele com o seu modo de vida, com o seu corpo, mas não louve a Satanás. Não vá para o carnaval. Talvez você tenha pessoas, parentes, familiares. Alerta essas pessoas, que o carnaval é uma festa do inimigo, onde as pessoas estão se reunindo para louvar a Satanás. Ali acontece todo tipo de orgias, prostituição, bebedeira, as pessoas adulteram, as pessoas blasfemam contra Deus, as pessoas cometem todos os tipos de delitos, até mortes. Pessoas tiram até a vida uma das outras. Então, essa festa não louva, não glorifica o nosso Deus. Que você não venha ser participante, que você não venha participar dessa festa diabólica, mas que você venha louvar a Deus, porque para isso nós fomos formados, nós fomos criados. Amém? Somente a um Deus adorarás e somente a Ele servirás. Esse Deus é Jesus Cristo.
Amém? Que Deus abençoe a tua vida.